Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Hoje queria falar convosco sobre algo que todos partilhamos, embora raramente o reconheçamos abertamente: as nossas feridas. Aquilo que nos magoou, aquilo que nos marcou, aquilo que nos fez construir defesas para continuarmos a viver. E curiosamente, são muitas vezes as pessoas ou as situações mais difíceis que acabam por revelar essas feridas com maior clareza. E talvez, por estranho que pareça, haja uma espécie de sabedoria escondida precisamente nesses momentos de dor. Uma espécie de perfeição na imperfeição. Nenhum de nós atravessa a vida intacto e, como qualquer ser humano, procuramos uma forma de felicidade ou pelo menos algum alívio, um escape, um lugar onde possamos descansar um pouco da turbulência interior. E por isso desenvolvemos estratégias, construímos paredes, criamos armaduras, aprendemos maneiras de nos proteger. Algumas dessas estratégias são muito sofisticadas e outras são quase invisíveis, de tal forma que nem nós nos apercebemos delas. Mas todas têm o mesmo propósito de tentar evitar sermos novamente feridos, tentar evitar sermos vulneráveis. O problema é que, com o tempo, essas proteções tornam-se de tal maneira forma da nossa personalidade que pretendemos ser independentes ou fortes ou cautelosos, dizemos que aprendemos com a vida, mas por vezes essas defesas tornam-se tão espessas, essas muralhas são tão altas que praticamente deixamos de viver. Não permitimos que nada nos toque demasiado, que nada seja demasiado intenso, que nada seja demasiado verdadeiro, porque essa intensidade significa risco. E de tal forma nos protegemos do sofrimento que também nos protegemos da felicidade e do bem-estar, da alegria, porque deixamos pura e simplesmente de sentir. Mas então a vida acontece. Alguém diz alguma coisa que atravessa a nossa defesa, uma relação termina, uma situação no trabalho destabiliza-nos, um gesto inesperado atinge exatamente o nosso calcanhar de Aquiles. E de repente sentimos dor. A primeira reação é quase sempre a mesma: reconstruir rapidamente as muralhas, encontrar culpados, defender-nos, proteger a nossa narrativa e por aí fora. Mas talvez estes momentos nos deem uma oportunidade. Talvez as pessoas difíceis e as situações complicadas sejam como uma espécie de scanner interior, uma espécie de ecografia que revela onde a ferida realmente está. Aquilo que nos provoca uma reação tão forte raramente tem a ver apenas com o acontecimento presente. Normalmente toca a algo muito mais antigo, algo que nós ainda não compreendemos, algo que está a pedir cuidado. E por isso, paradoxalmente, aquilo que nos fere também nos revela. Mostra-nos onde ainda somos vulneráveis, onde ainda há medo, onde ainda há algo que precisa de ser olhado com mais honestidade e com mais compaixão. O impulso habitual é reforçar as defesas. Dizemos-nos: da próxima vez não vou confiar, da próxima vez não vou sentir, da próxima vez vou proteger-me melhor. Mas isso não cura a ferida, apenas a esconde mais profundamente. Varremo-la para debaixo do tapete uma vez mais. No fundo de muitas dessas feridas há algo ainda mais fundamental: uma sensação de separação. A ideia de que estamos sozinhos, de que temos de nos proteger do mundo, que somos nós contra o mundo ou o mundo contra nós, que somos entidades isoladas num ambiente potencialmente hostil. E a partir dessa sensação de separação surgem muitas outras dores.
O medo de não sermos amados, o medo de sermos abandonados, o medo de não sermos suficientes e tantos outros medos. Quando algo ativa essas dores, parece que o mundo inteiro está contra nós. Mas se conseguirmos parar por um momento, antes de reagir, algo diferente pode acontecer. Podemos olhar para a dor, não apenas como um ataque, mas talvez como um sinal. Como um sinal que aponta para algo que precisa de ser visto. Curiosamente, às vezes a dor causada pela imperfeição da vida é exatamente o que precisamos. Não é agradável, não é confortável, mas funciona, é uma espécie de alquimia. Um medicamento que não tem bom sabor, mas que atua exatamente onde é necessário. Se não lutarmos imediatamente contra a dor, se não culparmos imediatamente os outros, se não reconstruirmos logo mais camadas de defesa, algo começa a transformar-se. A dor abre espaço e nós crescemos. Começamos a perceber que aquilo que parecia apenas uma ferida também contém uma possibilidade de compreensão. E lentamente algo dentro de nós encontra um novo equilíbrio. Não necessariamente para alcançar uma felicidade superficial, mas para despertar, para crescer, para evoluir, para tomar consciência da forma como reagimos, como construímos histórias, como tentamos controlar a vida. A vida é imperfeita. As pessoas são imperfeitas e nós próprios também não somos perfeitos. E talvez seja precisamente essa imperfeição que cria as condições para o despertar. Porque quando tudo corre exatamente como queremos, raramente questionamos profundamente a forma como vivemos. Mas quando algo falha, quando algo nos fere, quando algo nos obriga a parar e a olhar, abre-se uma possibilidade. A possibilidade de olhar para dentro com mais honestidade, de reconhecer as nossas feridas sem vergonha, de deixar que a experiência nos transforme. E então, talvez possamos ver as dificuldades de outra forma. Não como inimigos, mas como reveladores. Como momentos em que a vida nos mostra com precisão cirúrgica aquilo que ainda precisamos de compreender. Isto, claro, não significa aceitar abusos ou permanecer em situações destrutivas, mas sendo o caso, pelo menos perceber porque as aceitamos. Porque as aceitamos, talvez. Significa ainda reconhecer que cada reação intensa contém uma informação sobre nós próprios. E se tivermos coragem de escutar essa informação, algo muda. As paredes tornam-se menos necessárias, a armadura começa a ser desnecessária. E pouco a pouco surge uma forma diferente de força. Não a força de quem é imune, de quem está de tal maneira insensível que nunca é atingido, mas a força de quem já não precisa de se esconder atrás de tantas defesas. De quem pode viver com o coração aberto. Porque começa a perceber que mesmo as imperfeições da vida têm um papel, que a dor pode ter uma função, que aquilo que nos desequilibra pode eventualmente restaurar um equilíbrio mais profundo. Não para nos tornar felizes no sentido habitual, mas para nos tornar mais despertos, mais conscientes, mais humanos, mas também mais resilientes. E talvez essa seja uma das grandes ironias da vida. Aquilo que inicialmente parecia apenas sofrimento, pode, se tivermos coragem de atravessá-lo, tornar-se precisamente o caminho para o despertar. E pronto, aqui está mais um chá. Espero que tenham gostado, espero que seja útil e até ao próximo.